Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos gravar a correção da nossa lista 7 de atividades, ainda dentro do tema de industrialização, mas agora nós vamos falar um pouco sobre o espaço econômico industrial, certo? Espaço econômico industrial. Vamos ver um pouco como que as revoluções industriais, elas interferem no processo evolutivo, né, dos sistemas econômicos no espaço mundial. Falando sobre a questão da globalização, né, que é um termo de expansão das conectividades, das interligações, que é permitido principalmente através de evoluções tecnológicas. E as revoluções industriais nada mais são do que uma evolução tecnológica dos processos produtivos, tá? Que vai atingir em cheio também as evoluções na questão econômica, né? Como está mostrando aqui na nossa imagenzinha aqui do lado, ó, né? Essa setinha aumentando aqui para os ganhos, aumentando a partir dos processos das interligações. Vamos então fazer um resumo breve sobre as revoluções industriais, tá bom? Então vamos lá. Então, marca texto aqui. Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial. A gente sabe que acontece na Inglaterra, basicamente na Inglaterra, tá? Inicia na segunda metade do século XVIII e avança até meados do século XIX, tá? Ocorre principalmente a partir de 1760, 1840. Características tecnológicas, né? Evoluções tecnológicas deste período. A máquina a vapor, a substituição da produção artesanal pela produção fabril. Antes nós tínhamos o artesão, que fazia o tecido, certo? Tinha o tear ali, ele tecia o fio, fazia o tecido, fazia a roupa. Então, ele tinha todo o processo produtivo em suas mãos. E depois, a partir da Revolução Industrial, né, do tear mecânico, o surgimento do tear mecânico, essa produção começa a, vamos dizer assim, a ser substituída. Tá bom? Começa a surgir aqui a mecanização do sistema produtivo a partir do tear mecânico. Aqui não tem, mas um dos principais combustíveis desse período é o carvão, tá bom? Revolução Industrial, segunda revolução. Início no século XIX e avanço até a primeira metade do século XX. Ocorre entre as décadas de 1860 e 1900. Energia elétrica, tá? Em substituição à máquina a vapor, o petróleo como combustível, em substituição do carvão, do uso do carvão, mas o carvão continua sendo utilizado, mas surge também o petróleo aqui. Sistemas de produção. Lembra que a gente trabalhou um pouco sobre sistemas de produção? Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, que nada mais são do que modelos de produção dentro das fábricas que acabam se expandindo para outros tipos de fábricas. Nesse primeiro momento aqui, da segunda revolução, nós temos a produção em série, a indústria automobilística ganhando uma grande repercussão, tá bom? Em substituição da indústria têxtil da primeira revolução. Tá? E nós temos, então, os sistemas de produção que surgem dentro das indústrias automobilísticas e se expandem para as outras indústrias. Então, nós temos o Taylorismo e o Fordismo, tá? A divisão do trabalho manual e intelectual, automoção e produção em massa. Lembra lá do Fordismo, a grande característica daquela produção em série, não é? Aquela esteira mecânica e produzindo vários produtos idênticos, podemos assim dizer, tá? Linha de montagem móvel. Bom? E nós temos a terceira revolução industrial, mais recente, tá? Que iniciou na segunda metade do século XX e avança até o final deste século. Ocorre entre as décadas de 1960 e 1990. Surgimento da informática. Tá? Avanço das comunicações. Surge a sociedade do conhecimento. Temos a característica aqui, ó, do sistema de produção flexível, tecnologias da informação, a TI, computação, tá? São as grandes características deste período da terceira revolução industrial.
o surgimento da informática, o avanço das tecnologias da informação, a computação que começa a surgir com maior força, que começa a ganhar maior espaço, tá? Surge também a sociedade do conhecimento. Esse conhecimento ele começa a ser veiculado, vamos assim dizer, né, através dos meios de comunicação, da computação. E a quarta revolução industrial, olha só, galerinha, início na primeira década do século XXI, tá? Nos anos 2000, o surgimento da internet, sensores menores e mais poderosos, né? Uma diminuição, vamos assim dizer, né? No princípio que a gente tinha computadores enormes, máquinas muito grandes, e esses processos começam a diminuir, né? Essas máquinas começam a diminuir e começa a haver uma maior flexibilidade desses meios, né? Dessas tecnologias, elas começam a alcançar o maior número de pessoas. O telefone móvel mesmo, quando surgiu, era como diz o pessoal antigo, era um tijolão bem grande, né? E foi diminuindo, diminuindo, e hoje cada dia menor, né? Cada dia menor, cada dia os instrumentos ali, as tecnologias utilizadas são diminuindo e aumentando a sua capacidade, tá? Essa é uma das grandes marcas da quarta revolução industrial. Função das tecnologias, interação entre domínios físicos, digitais e biológicos. Essa palavra, interação, é um grande destaque, podemos assim dizer, desse período aqui, ó. A interação, tá? Que até os meios de tecnologias, eles vão permitir entre os ambientes físicos, o digital e o biológico, tá? Sistemas de máquinas inteligentes conectadas, possibilitando o modelo de produção e personalização. Um sistema de máquinas inteligentes conectadas. A conectividade é um dos grandes marcos da quarta revolução industrial. O surgimento da robótica avançada, inclusive é um dos temas que nós vamos trabalhar numa das questões aqui, da primeira questão, tá bom? Então, aqui a gente tem uma pequena linha do tempo aqui sobre as revoluções industriais até a nossa atualidade, tá? Vamos voltar aqui rapidinho, ó. A indústria 4.0, né? Quais são as características dessa indústria aqui? Vamos falar mais um pouco sobre alguns elementos fundamentais da indústria 4.0. Olha só, robôs autônomos, tá? Robôs que não precisam de que haja um homem ali para que esse processo aconteça. O robô ele tem autonomia, ele realiza as atividades. Outros termos que são importantes que a gente pode falar aqui rapidinho, que é a Big Data. Tá aqui do ladinho, ó. A Big Data é um termo da tecnologia utilizado para falarmos, né, sobre o grande processamento de dados, tá? É um termo que permite que os trabalhadores em tecnologia e informação consigam trabalhar com um grande volume de dados, tá? É um termo da tecnologia que trata sobre análise e interpretação de um grande volume de dados. Realidade aumentada. Olha só o óculos 3D aqui, né? Quem não foi no cinema ainda, vê um filme em 3D. E parece que o filme sai da tela e a gente entra naquela cena ali, né? É uma interação entre o virtual e a realidade. Esses dias eu estava fazendo um curso e eu vi um pouco sobre essa questão da realidade aumentada, alguns, como que eu posso dizer, alguns softwares, né, que a gente pode usar para trabalhar a realidade aumentada. A gente pode colocar um leão dentro da nossa sala, não é? A gente pode fazer uma visita a um museu, por exemplo. Tem um site que a gente pode fazer visitas a alguns lugares. Então, você projeta a câmera do seu celular em algum lugar na sua casa, em cima da mesa, alguma coisa assim, e é projetada ali aquela imagem em 4D ali, em 3D, que você pode estar vendo aquela imagem, tá? E você, como se você interagisse, você conseguisse virar ela e ver ela nos vários ângulos. Então, essa realidade aumentada, tá? Que é uma das características da indústria da Revolução 4.0. Impressão 3D. Né, cada dia mais estão utilizando essa tecnologia, né, da impressão 3D. Você pode imprimir hoje, daqui uns dias você
vai precisar comprar o sapato, esperar o sapato chegar. Você vai pôr o seu pezinho lá e falar, eu quero esse modelo, e a impressora vai imprimir seu sapato. Já tem indústrias utilizando a impressão 3D na construção civil. Então, é um dos grandes elementos, vamos assim dizer, da indústria 4.0. Computação em nuvem. Tá aqui, ó. A nuvem, no princípio do surgimento da internet, a nuvem era utilizada para mostrar e para designar a internet, certo? Era a ligação, é como se aquilo que estivesse suspenso, mas que em suspensão estivesse ao mesmo tempo interligando. Então, a nuvem, ela vinha como um símbolo da internet. E hoje a gente fala muito, guardar os dados em nuvem. O que é isso? É a gente poder guardar os nossos dados em sistemas operacionais que não estão dentro das nossas máquinas, dentro do nosso computador, mas que estão suspensos, que a gente pode acessar eles de qualquer outra máquina, em qualquer outro lugar que a gente estiver. E é interessante que, às vezes, esses dados vão estar guardados em outros países, em outros lugares totalmente distantes de onde nós estamos. Cibersegurança, também um outro termo bem trabalhado, tá? Nessa indústria. Com o surgimento dessa informação, circulação de muita comunicação, de muitos dados, como, por exemplo, agora nesse período da pandemia, muitas pessoas comprando via internet, muitos dados sendo vinculados nos sistemas de redes. Então, cada dia mais a gente precisa que haja um sistema de segurança. E então surge o termo cibersegurança, tá bom? Internet das coisas. Esse, particularmente, é bem interessante. Deixa eu conseguir marcar ele aqui para a gente. A internet das coisas é a conectividade de tudo que a gente usa hoje. Você tem a conectividade através do celular, você tem a conectividade através de um relógio, né? Alguns sapatos, tem um sapato indiano muito interessante que eu trabalhei um dia na aula com os meninos, que ele se conectava ao sistema da internet, porque era um sapato para cegos, então ele trazia todas informações para o indivíduo que estava calçando esse sapato, né? E assim se segue uma série de conectividades, quer dizer, internet das coisas, as coisas estão se comunicando, né? Cada vez mais há uma comunicação entre os objetos, tá bom? Vamos lá. Integração de sistemas, como a própria imagem aqui mostra pra gente, né? Cadê meu negocinho? Sumiu o mouse aqui. Para que ele some no branco aqui, eu fico perdida. Integração dos sistemas, como a própria imagem está mostrando aqui, o que é integrar? É unir, é juntar todos os sistemas se comunicando, né? E cada vez mais podemos fazer simulações, tá? Pelo sistema virtual. Beleza? Então, a gente tem um resumo básico sobre essa indústria 4.0, né? A indústria das tecnologias, da informação, da internet, da conectividade. Vamos que vamos. Olha só, Revolução 4.0 marcada pela inteligência artificial, tá? A robótica, máquinas fazendo máquinas. Embora pareça temas de filmes de ficção científica, né? Esses são só algumas das características da indústria 4.0. A quarta revolução industrial está acontecendo e vai exigir das fábricas um amplo passo no caminho da inovação. Então, essa indústria ela está em construção ainda. É uma indústria que está sendo construída. E é interessante, galerinha, que o termo 4.0, ele surge na Alemanha, tá? Ele surge pelo governo alemão como uma estratégia para promover a informatização da manufatura. Manufatura é indústria. Quando falamos em manufatura, nós estamos fazendo uma conotação, uma direção, uma relação com a indústria. Então, o governo alemão tem vamos dizer assim, é uma das grandes potências mundiais, a Alemanha, né? Então, o governo alemão, então, ele surge com esse termo e logo ele vai ganhando caminho, vai ganhando espaço e acaba se interligando, né, entre todas as partes aí do globo hoje, tá bom? A história e evolução da indústria 4.0 está relacionada à evolução das tecnologias. A tecnologia é um conjunto de técnicas,
né, que nos permite ter habilidades de desenvolver processos, tá? Então, a indústria 4.0 surge a partir do desenvolvimento das tecnologias, um termo que se origina na Alemanha, pelo governo alemão. Olha só o que eu trouxe para vocês, uma coisa bem especial, né? O que esperar do futuro? Diante de tantas evoluções tecnológicas, não sei se vocês perceberam, mas a evolução que acontece, principalmente a partir dos últimos anos, né? As evoluções aconteceram muito rápido, tá? Nós tivemos, assim, da primeira revolução industrial para a segunda, um espaço de tempo maior. Depois, da terceira para a quarta, nós já tivemos um espaço menor e a evolução das tecnologias muito menores. E esse mundo hoje, o que ele espera, né, de um profissional do futuro? Então, aqui eu trouxe umas habilidadezinhas aqui, ó, que é esperada dos profissionais do futuro. Olha só, solução de problemas complexos, a gente precisa de profissionais. Hoje em dia, a máquina está substituindo o nosso trabalho, mas a máquina ela não vai solucionar alguns problemas. Então, eu preciso de profissionais que sejam muito complexos, tá? Para que eles possam agir e interagir nesse meio e não perder o seu espaço para a máquina. O profissional ele precisa de pensamento crítico. O que é pensamento crítico? É criticar a colega que está com uma roupa feia ou criticar o colega, né? Porque está com o cabelo feio, está com a roupa feia. Não, crítico é de querer entender. A criticidade é aquela capacidade de ter curiosidade, querer entender o que se passa. O profissional do futuro precisa de criatividade, precisa de gestão de pessoas, saber interagir, ter empatia com os outros, tá? Ter uma inteligência emocional, saber lidar com as situações, ter um bom senso e tomada de decisões. Orientação para serviços, saber negociar, ser flexível cognitivamente, a sua capacidade de conhecimento. Então, a gente tem que estar sempre adquirindo conhecimento, né? O conhecimento nunca acaba. Aí eu trouxe uma imagem que, para mim, assim, ela é lendária, podemos dizer, né? Da fantástica fábrica de chocolate, do pai do personagem principal ali, que eu não me lembro o nome dele. Ele trabalhava na fábrica de pastas de dentes, né? Colocando a tampinha na pasta de dente. De repente, chega a máquina, né? Nessa terceira imagem aqui, e toma o serviço dele, porque agora o cara não precisa mais daquele tanto de funcionário para enroscar a tampinha da pasta de dente. A máquina vai fazer o processo. E um terceiro momento na cena aqui, a gente tem ele mostrando para o chefe, aqui ficou, se cortou aqui, mas ele está mostrando para o chefe que ele está consertando essa máquina. Então, ele se aprimorou, ele se qualificou para esse mercado de trabalho. E é isso que nós precisamos para o mercado de trabalho atualmente, nessa mundo de tecnologias, de comunicação globalizado, tá? Cada dia mais nós precisamos de tudo isso. Ok, fizemos aqui um resumo breve sobre a indústria 4.0, as revoluções industriais, e agora eu vou voltar com vocês daqui a pouco para a gente poder estar corrigindo as atividades, certinho?